Boa noite. Falta de memória é um problema para você? Entenda como funciona o nosso cérebro. Sobre esse assunto a gente conversa hoje com o neurologista Dr. Leandro Teles. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo ao ND. Boa noite. Obrigado, Roberta. É um prazer falar com você. É um prazer falar aos telespectadores do programa. Vamos falar um pouquinho sobre falta de memória. Ela é sempre um problema, doutor? Porque frequentemente a gente se esquece de muita coisa, né? Queixa muito comum, né? Quem é ser humano tem limites aí com relação à memória. É uma queixa muito frequente. A gente estima que em torno de 10 a 30% dos adultos tenham alguma queixa com relação à memória. Às vezes é uma doença mais séria, uma doença cerebral, como o Alzheimer, principalmente na terceira idade, mas às vezes é fruto de comportamentos, disfunções em outras áreas, ansiedade, depressão, estresse, alteração de sono. Sabe que a memória é uma das funções mais complexas do cérebro e é também uma das mais vulneráveis. Então, várias coisas podem comprometer a nossa memorização. Que tipo de coisas, doutor, então, já que a gente está falando sobre isso, o que pode comprometer e se é que existe algum tipo de ginástica para se evitar isso? Primeira coisa que a gente tem que observar é com relação aos nossos hábitos, tá? Olha, multitarefa, fazer muita coisa ao mesmo tempo, dificulta a fixação. Falta de revisão, de recordação de memórias consolidadas antigamente. Isso pode também levar a lapsos. Estresse. Hoje em dia, o estresse demasiado é uma causa importante de baixa memória. Pessoas com depressão, com ansiedade, medicamentos, pessoas que usam alguns medicamentos podem levar também a queixas de memória. Doenças endocrinológicas, como hipotireoidismo, mau funcionamento da tireoide, isso pode acometer também a nossa memória. Então, existem vários probleminhas, o médico ele vai ter que destrinchar bem esta memória para saber se o problema é na fixação, na evocação, na concentração. Das doenças mais sérias, mais cerebrais, eu gosto de citar sempre o mal de Alzheimer, que é a doença mais importante da memória, e ela é mais crítica, mais intensa, mas AVC, infecções cerebrais, doenças outras degenerativas, como doença de Parkinson, também pode, em algum grau, alterar a nossa memória. Agora, tem pessoas, doutor, que acabam... Tem um esquecimento em algumas situações. Por exemplo, a pessoa vê um filme e geralmente não se lembra. Depois de 1, 2 dias, ela não consegue lembrar do enredo do filme. Ela pode ver o filme pela segunda vez, que está tudo bem com ela. O que isso significa? Por que as pessoas, às vezes, selecionam o que esquecer? Mesmo que de forma involuntária, né? A verdade é que cada um tem um perfil genético. Tem pessoas que lembram mais de uma coisa, tem pessoas que lembram mais de outras questões, tem pessoas que lembram muito bem de rosto, de faces, outros se recordam melhor de números. Então, tem pessoas que têm uma condição genética mais favorável, uma hipermnésia, uma memória mais forte. Tem pessoas que esquecem com mais facilidade. Você citou uma coisa importante, que é o tempo. O tempo ele é que leva ao decaimento. Conforme você vai se afastando da informação e aquela informação não se mostra útil ou interessante, a gente tem um processo natural de apagamento, de esquecimento. E o cérebro tem alguns critérios. Ele gosta de coisas emocionalmente intensas, de coisas que destoam da nossa realidade, ou que levam a algo cômico, a alguma reflexão emocional. Sem dúvida, isso leva a uma facilitação na memorização. Agora, esquecer, ele é tão importante quanto lembrar. O processo, ele tem suas falhas e também ele tem a utilidade de a gente esquecer coisas irrelevantes, porque senão a quantidade de informação que seria gravada no cérebro de baixa relevância seria algo absolutamente insuportável. Já que o senhor falou nessa quantidade de informação, o nosso cérebro ele chega num topo de quantidade que ele consegue absorver, não? Sim. Na verdade, a gente fala em topo, não em quantidade de informações durante a vida. Durante a vida, a gente aprende do primeiro segundo ao último suspiro. Então, a capacidade de fixar coisas novas, ela se mantém. Agora, se você sobrecarregar o cérebro com uma quantidade maior de informações naquele momento, aí ele vai ter um lapso. A nossa atenção, ela tem um limite. Se você for bombardeado com mais de 2, 3 tarefas, quando você tem vários números, vários nomes ou vários eventos paralelos naquele momento, sem dúvida, uma parte deles você vai perder. Por isso que a gente recomenda, por exemplo, não usar o celular dirigindo, ou quando você está muito tenso e ansioso, pensando numa coisa e fazendo outra, você tem um lapso maior. Quem nunca perdeu o carro quando entrou no shopping pensando num presente ou numa compra? Então, o cérebro, sim, ele tem uma quantidade limitada
de atividades concomitantes, mas ele mantém a possibilidade de esquecimento e de fixação mesmo ao longo da vida e na terceira idade. Essas situações corriqueiras, como perder o carro no shopping, esquecer o filme, não que tenha nada a ver comigo isso, mas é algo normal? Ou a gente pode dizer que isso é um problema de memória? Isso é algo normal, mas tem limite. Se isso acontece de forma muito recorrente, muito frequente e começa a atrapalhar a sua qualidade de vida, aí eu acho bom buscar ajuda médica para tentar elucidar o porquê que essa desatenção ou esse esquecimento está tão presente e tão contínuo. Mas hora ou outra, todo mundo vai esquecer. Todo mundo, hora ou outra, vai encontrar um amigo no elevador e vai ter dúvida de onde conhece, qual é o nome, e depois a informação tende a aparecer num segundo momento, com mais tranquilidade. Todo mundo, durante uma prova, pode ter um branco, um lapso. Tem pessoas que são mais emotivas, menos emotivas. Tem pessoas que estão mais estressadas ou menos estressadas. Sabe que uma outra causa importante, que é bom citar, é o burnout, o esgotamento profissional. Aquelas pessoas que trabalham em excesso, descansam pouco, também acabam tendo lapsos de memória. Então, o segredo é, se for algo eventual de baixa relevância, dá para observar. Se for algo mais intenso, progressivo e que comece a preocupar com relação à autonomia e à sua segurança, aí é melhor buscar uma ajuda médica. Então, para a gente explicar um pouquinho melhor, doutor, de uma forma mais técnica até, o que significa o esquecimento e o que acontece no nosso cérebro sempre que a gente se esquece de alguma coisa? A memória não é uma função isolada, a memória é uma sequência de funções. Primeira coisa, depende da vivência. Quando a gente vive mal, a gente lembra mal. Então a vivência ela tem que ser um pouco mais consciente, mais proposital. Se a gente estiver mais completo na tarefa, fazendo uma coisa de cada vez, com concentração, com envolvimento afetivo, a chance de esquecer é menor. Então a vivência é o ato onde você tem que realmente jogar suas fichas para ter uma boa memória. A atenção é a segunda função importante. A gente tem que dar uma filtrada no organismo e avisar o cérebro. Opa, esta informação é importante. Se a gente não avisar que aquilo é importante, o cérebro vai usar os critérios automáticos dele. Ele vai gostar de lembrar aquilo que é engraçado, ou aquilo que destoa, ou aquilo que se repete. E nem sempre a informação relevante vem com essa roupagem. Então, vivência adequada, atenção adequada, uma boa saúde, um cérebro descansado, uma boa saúde em termos metabólicos, em termos endocrinológicos, em ritmo de sono. Tudo isso vai fazer o cérebro ajudar você a separar o joio do trigo, aquilo que é importante ou aquilo que não é importante. Aí vai ter um outro momento, Roberta, que é o momento da evocação. Às vezes eu vou lá, busco na mente e percebo que a informação não está lá. Porque na hora da vivência, o cérebro vai criar alguns gatilhos, algumas alças para puxar a informação na hora certa. Um cheiro, uma imagem, um pensamento. Então o processo ele não é simples, ele é complexo e ele pode se alterar em vários desses momentos. Se ele se alterar no rastreamento, na atenção, aí a gente vai ter um aumento dos lapsos e isso pode atrapalhar o rendimento escolar, o rendimento social e principalmente o rendimento profissional. A gente tem um estudo aqui, curva do esquecimento, diz que apenas 20 minutos após se aprender algo, o cérebro esquece aproximadamente 42% do conteúdo. É isso mesmo? 42% do conteúdo depois de 20 minutos a gente já esqueceu? Isso é uma aproximação. Toda memória, Roberta, ela é enxuta, ela é um resumo mais importante daquela vivência. Então, existe sim uma condensação, e essa curva do decaimento, que foi estudada desde o século XIX, e esses estudos datam aí do início do século XX, mostram que o tempo ele joga contra a memória. Quanto mais tempo eu fico longe de uma informação, maior a probabilidade de eu esquecê-la. Principalmente se for uma informação sem muito cunho emocional. Se é algo emocional, aí eu nem preciso recordar. Aquilo já fica cravado com mais intensidade. Mas se for uma coisa banal, a gente recorda um dia, 2 dias, e se não for usada aquela informação, ela pode cair no esquecimento. Então, essa curva ela é real, essa porcentagem ela é muito aproximada, depende de qual é o estímulo, depende da capacidade da pessoa, se ela foi avisada ou não que precisava recordar, mas eu vejo muitos estudantes
sofrendo com a curva do decaimento. A pessoa estuda para um concurso, para um vestibular, para uma prova, e se ela não revisar de forma regular, ela vai tendo uma memória cada vez mais enxuta e fica muito distante da informação. Então é importante estudar a matéria no dia ou no dia seguinte que você aprendeu e promover revisões rápidas, mais frequentes, para que o cérebro volte a ter proximidade temporal com aquela informação. E aí, de acordo com isso que o senhor está falando, então, se a pessoa aprende um determinado conteúdo hoje, o cérebro ele vai fixar mais se essa revisão for feita no mesmo dia. É isso? Ou se eu tiver um espaçamento de sono, por exemplo, isso interfere no aprendizado? Pode interferir, mas o sono, na verdade, ele melhora a nossa capacidade de memória. O que eu acho muito importante é a pessoa estudar a matéria no dia que ele leu. Então, ele viu a aula de manhã, chega à tarde, ele vai estudar, vai processar aquela informação. Então, olha, o cérebro está recebendo um segundo sinal. Naquela proximidade temporal, uma informação que aparentemente não tem nenhum vínculo emocional, ele viu 2 vezes. Se ele fizer isso no dia seguinte, também. Agora, eu não recomendo perder o sono para estudar. Eu acho que quando a pessoa dorme, ela também melhora a condição de memória. Ela limpa informações irrelevantes e ela consolida e organiza memórias dos dias anteriores. Mas a sua dica foi preciosa. Se você revisar uma informação que aparentemente foi boba, 1 dia ou 2 dias depois que você viu ela pela primeira vez, você escapa um pouquinho desta curva do decaimento. Isso é muito importante, principalmente com coisas relacionadas ao trabalho, técnicas ou questões relacionadas a provas, porque quando é uma memória emocional, aí a gente tem outras balizas, outras âncoras que ajudam na memorização, que é a afetividade, que é o envolvimento amoroso ou a relação das emoções, que também turbinam o processo de memória. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre memória. Não sai daí, é 1 minutinho, eu volto já já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje, falta de memória. Isso é um problema para você? Sobre esse assunto a gente está conversando com o Leandro Teles, neurologista. Doutor, a gente está falando sobre como o nosso cérebro acaba processando todas as informações e a gente vive num mundo onde a gente tem uma enxurrada de informações todos os dias. Essa enxurrada de informações acaba atrapalhando o processo da memória? Atrapalha sim. Então, quando você tem uma overdose de informações, o cérebro ele perde o critério, ele não consegue filtrar aquilo que é importante, aquilo que não é. Ele é tomado pelo estresse, pelo cansaço, pela fadiga do dia a dia. Então, você tem muitas queixas de memória, porque você tem uma alta expectativa nos dias de hoje, um nível de cobrança absurdo, e muitas pessoas são bombardeadas com informações múltiplas, sem peso, sem relevância. Então, a gente está muito no multitarefa, cada vez rodando mais pratos, fazendo mais atividades, fazendo uma coisa pensando em outra, e a gente não tem um envolvimento tão complexo e nem tem tempo de modificar a informação de forma a ela ficar mais clara e mais palatável para o cérebro. Então, a falta de tempo, o excesso de tarefas e o bombardeio, sem dúvida, é uma das causas mais importantes na nossa vida moderna, contemporânea, da queixa de lapsos de memória. Às vezes a gente acaba esquecendo eventos importantes, né? Às vezes o gás ligado ou contas importantes sem pagamentos. Por que isso acontece mesmo em assuntos que requerem total atenção? A gente estava falando antes de esquecimento de um filme. Ok, você está lá tranquilo, não é algo importante para a sua vida. Mas quando a gente fala desses momentos, a gente teve algumas tragédias envolvendo pais que esqueceram os filhos dentro de casa. O que acontece nesse contexto? Isso é uma preocupação. Na verdade, essa divisão é muito importante. Esquecimento de coisas de baixa relevância, isso é mais benigno, isso é mais tranquilo e tem menos impacto. Agora, quando a pessoa começa a esquecer algo de maior relevância, aí significa que o problema é mais sério. Talvez exista um distúrbio metabólico ou o estresse chegou a um nível muito grave e isso pode acontecer. Queimar panelas, e aí às vezes só percebe pelo cheiro, ou realmente esquecer o gás ligado, com risco de explosões e acidentes domésticos, cegueiras ou bugs transitórios na memória, que podem levar a tragédias, como a gente viu recentemente pela história também da humanidade, de pais que esqueceram crianças no carro. Então, essa desatenção, essa perda do vínculo com as atividades vigentes, elas significam que o processo é mais árduo. Não quer dizer que exista uma lesão cerebral, mas pode haver uma disfunção relevante. Então, se alguém está esquecendo de cumprir compromissos, passar recados importantes,
pagar contas, é porque passou da hora de revisar os seus hábitos e talvez de visitar um médico para tentar elucidar melhor pela intensidade do esquecimento. Falta de memória pode ser tão ruim quanto o excesso de memória? Olha, que você colocou uma pergunta muito interessante, né? Eu vejo muita gente que padece por dificuldade de lembrar, muita gente quer lembrar mais, só que a boa memória não é só lembrar mais. Boa memória é lembrar o que é importante. A boa memória também exige que a gente esqueça algumas coisas, ou irrelevantes, ou até históricos mais dolorosos, traumáticos. Eu vejo hoje muita gente que tem dificuldade de esquecer, que acaba evoluindo com estresse pós-traumático, revivência, ou que guarda ressentimento ou mágoas e que tem dificuldade de superar traumas pela dificuldade de esquecimento. Tem algumas pessoas que são estudadas, inclusive, por terem uma memória muito prodigiosa, de lembrarem de tudo, de detalhes, e essas pessoas também sofrem. O excesso de memória também não é bom. A boa memória é aquela que lembra o relevante e esquece o irrelevante, e que sabe cuidar também dos seus traumas, das suas frustrações, para tentar ressignificar a vida e seguir adiante. Então é muito mais complicado do que parece num primeiro momento. E a gente sabe um pouquinho sobre o esquecimento, mas a gente ainda não consegue fazer uma pessoa esquecer de propósito. Então, muitas pessoas têm dificuldade de esquecer dores e isso acaba sendo um problema para a psicologia atual. Acho que é mais difícil e mais doloroso muitas vezes, né? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre memória. É só um minutinho, não sai daí. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é falta de memória. Isso é um problema para você? Sobre isso a gente está conversando com o neurologista Dr. Leandro Teles. Doutor, eu gostaria de falar um pouquinho nesse bloco sobre TDAH. Explicar um pouquinho o que é, quais os sintomas. O TDAH é uma sigla, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes você tem a hiperatividade, às vezes você não tem esse H, pode ser só um transtorno do déficit de atenção. Acontece em ambos os sexos, é um pouco mais comum em meninos. Em meninas, geralmente, você não tem tanta hiperatividade, então o diagnóstico tende a ser mais difícil, mais tardio nas meninas. É uma doença muito comum, chega a acometer 5% da população, uma pessoa a cada 20. Ela tende a começar na infância e quase sempre persiste pela adolescência e também na vida adulta. O sintoma principal é a desatenção. Como o nome sugere, são crianças distraídas, que têm dificuldade em se manter numa mesma tarefa por muito tempo, podem ser ter muita dificuldade de se concentrar, de acompanhar uma aula, um filme ou até uma atividade lúdica. Podem ter essa hiperatividade, que é uma inquietação, elas podem mexer muito, caminhar, levantar, mudar de posturas, podem ter uma tendência a tamborilar com as mãos ou mover muito as pernas. São geralmente também crianças que têm um grau de impulsividade, não conseguem esperar a sua vez, por vezes interrompem conversas, e isso pode levar a problemas sociais, também a problemas escolares, porque a criança pode ter dificuldade de manter a concentração, principalmente em aulas mais passivas, mais formais, e isso pode comprometer os estudos. Mas a criança tem que manter, lógico, tem que ter esses sintomas antes dos 7 anos, em várias situações, não pode ser só numa situação específica, e aí o médico ele vai avaliar, junto também com o psicopedagogo, com o psicólogo, para fazer o diagnóstico, e é uma doença que tem tratamento. É importante falar dela nessa pauta, porque o déficit de atenção ele pode trazer um déficit de esquecimento. A pessoa pode evoluir com muita desorganização, esquecer de datas, pode ter realmente muita dificuldade também de procrastinar, empurrar com a barriga, e pode desorganizar bastante a execução na pessoa em qualquer idade. Agora, é importante só salientar, ela vai acontecer na infância, ela pode acontecer na fase adulta também? Não. Roberto, ela pode ser diagnosticada em qualquer idade, mas é muito importante que o sintoma ele tem que ter começado na infância. Okay. A gente, na infância, costuma fazer o diagnóstico com sintomas iniciados antes dos 7 anos. Quando você diagnostica na vida adulta, nem sempre o adulto lembra como é que foi a sua infância antes dos 7. Então, a gente considera um diagnóstico satisfatório se os sintomas começaram antes dos 12 anos. Mas você pode diagnosticar com qualquer idade, com 40, 50, 60 anos. Mas é importante que o paciente não está daquele jeito desatento há um mês, há um ano. Ele tem que ter esse sintoma iniciado antes dos 12 anos de idade. Se a pessoa teve esse sintoma mais recentemente na vida adulta, aí você vai ter que pensar em outras formas de desatenção.
insônia, depressão, ansiedade, medicamentos. Existem outras doenças que causam desatenção. No TDA, é uma dificuldade no desenvolvimento. Então, o sintoma tem que datar antes dos 12. E a gente precisa fazer uso de medicamento, doutor, para esse tipo de tratamento, não? Na maioria dos casos, sim. O medicamento ele vai ajudar nas vias da concentração e podem ajudar o paciente a ter uma melhor qualidade de vida. Em casos muito leves, você pode tentar processos psicopedagógicos, ajuste do ambiente, salas menores, sentar o aluno mais para frente, longe da janela, ter algum reforço nas atividades, ou tentar ver como o aluno estuda melhor. Mas em casos de moderada intensidade e casos mais graves, o medicamento ele acaba ajudando bastante e acaba diminuindo o risco de complicações, como baixa autoestima, múltiplos cursos, ou péssimo resultado acadêmico, ou até transtornos de outra linha, como ansiedade, depressão, transtorno desafiador. Então, o tratamento precoce e mais complexo, ele é o melhor caminho no déficit de atenção. Para fechar, então, doutor, qual é o nível, a porcentagem da população afetada? Muito importante, doença comum, 5% da população, um pouco mais comum em meninos, uma pessoa a cada 20 porta déficit de atenção. Muitos ainda sem diagnóstico, existe ainda bastante subdiagnóstico. Então, se a pessoa é muito desatenta, se isso tem atrapalhado, buscar a ajuda de um neurologista. Ok. Doutor Leandro Teles, muito obrigada pelas suas informações. A gente vai lembrar muito dessa entrevista. Obrigado, Roberta. Obrigada, ND. Fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Um abraço. Até mais.